Bom, vamos falar então sobre as contas, né? Então, até agora a gente tem falado nos elementos do patrimônio, nos componentes do patrimônio, mas a gente ainda não deu nome a esses componentes do patrimônio. Então, agora a gente vai dizer que esses componentes do patrimônio, ele se chama conta, né? Então, a definição de conta é o nome técnico que identifica um componente patrimonial, um bem, um direito, uma obrigação, um patrimônio líquido, ou um componente de resultado, despesa ou receita. Então, observe que essa primeira parte aqui vocês já estão conhecendo, né? Mas essa outra parte aqui é novidade. Então, isso que eu vou querer que vocês prestem bastante atenção, que hoje nós vamos ter esta novidade bem importante aqui. Então, nós temos que as contas, elas se classificam em dois grandes grupos. Nós temos o grupo das contas patrimoniais e temos o grupo das contas de resultado. As contas patrimoniais são essas que a gente tem estudado até agora, né? Que elas ainda vão se dividir em contas ativas, representativas de bens e direitos, e contas passivas, representativa das obrigações e patrimônio líquido, certo? Ou situação líquida, como a gente estava vendo até agora, né? Porém, hoje eu vou apresentar para vocês esse grupo das contas de resultado, que elas vão se dividir em contas de despesas e contas de receitas, né? Então, as despesas são aquelas despesas administrativas, de pessoal, financeiras, e como receitas, nós vamos ter as receitas de vendas, de serviços, financeiras. Vamos aprimorando melhor, então, o nosso conhecimento. Então, aqui, nós temos um balanço patrimonial, né? Deixa eu ver aqui. Observem que no ativo, né, nós temos os bens e os direitos. Aqui nós temos a conta caixa, então eu posso chamar a conta caixa, a conta veículos, a conta duplicadas a receber, a conta promissórias a receber. Essas duas aqui representativas dos direitos e essas duas representativas dos bens. Desse lado aqui nós temos a conta fornecedores, a conta duplicados a pagar e a conta capital. Essas duas aqui representativas das obrigações e essa aqui representativa do patrimônio líquido. Então, observem que as contas patrimoniais, elas também se dividem em contas do ativo e contas do passivo, tá? As contas do ativo, elas representam bens e direitos, as do passivo, as obrigações e o patrimônio líquido. Além disso, o relatório que informa o saldo dessas contas se chama balanço patrimonial, tá? Tudo isso a gente já viu. Mas agora vamos fazer uma comparação com o que nós vamos ver hoje. Então, hoje nós vamos ver as contas de resultado, tá? Então, as contas de resultado, elas se dividem em contas de despesas e contas de receitas. Aqui eu trouxe para vocês apenas as contas de despesas. O que são despesas, né? Então, elas se caracterizam pelo consumo de bens e pela utilização de serviços durante o processo de obtenção das receitas. Mas o que é despesa mesmo? Despesa é aquele gasto que eu tenho com água e esgoto, com aluguéis dos imóveis que a empresa está utilizando, com café e lanches, com contribuições previdenciárias da empresa, aquelas despesas que eu tenho quando eu dou um desconto para um cliente, quando eu tenho uma conta em um banco, eu tenho algumas despesas bancárias, eu tenho despesas com fretes, tenho despesas com impostos, com material de expediente, com juros, com energia elétrica, telefone, material de limpeza, salários, prêmios de seguro. Então, tudo isso são despesas e cada conta ela vai
poder, então, representar um grupo de despesas, certo? E daí nós vamos ver as receitas. Bom, as de receitas, elas são o oposto das despesas, né? Então, se as despesas, elas são gastos, as receitas, elas representam as entradas. Então, as receitas decorrem da venda de bens e da prestação de serviços. Então, se uma empresa ela aluga um imóvel para outra pessoa e aquela pessoa ela paga aluguel para a empresa, ela vai ter uma receita de aluguéis ativos. Se a empresa ela ganha um desconto, ela vai ter uma receita de descontos obtidos. Se a empresa ela cobra juros dos seus clientes, ela vai ter uma receita, uma conta, né, com receita de juros ativos. Assim também, quando ela vende mercadorias, ela vai ter receita de venda de mercadorias. Ou quando ela presta algum serviço, receita de serviços. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Sim. Vamos seguir então. Bom, cada conta ela tem uma função, tá? O que é uma função? É a missão, né? É a razão da existência, é para que ela serve. Usando as contas, a contabilidade atinge a sua principal finalidade, que é suprir os usuários de informações acerca do patrimônio e de suas variações. As contas, então, elas organizam a informação contábil e fornecem relatórios como se fosse uma espécie de extrato, né? Você sabe aquele extrato bancário? Vem o que no extrato bancário? Toda a movimentação da conta corrente. Observem que tem algumas similaridades, né? Então, o extrato da conta corrente é da conta bancária, né, de vocês. Aqui nós vamos ter, por exemplo, um extrato da conta caixa, onde vai mostrar todas as entradas e as saídas que tiveram no meu caixa. Essa informação, ela é dada num livro chamado livro Razão, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês como que seria esse livro Razão. Então, esse livro Razão, ele é escriturado, ele traz um relatório por conta. Então, por exemplo, eu vou ter a conta caixa, depois em outra folha eu vou ter a conta banco, em outra folha eu vou ter a conta clientes. Então, cada conta vai ter um registro separado, tá? Dentro desse registro, assim como lá no extrato bancário, ele vai ser ordenado por data, né? Então, vai começar aqui as primeiras operações, né? Na data tal, e uma sequência aqui para baixo com as datas. Depois vai vir aqui na próxima coluna as operações. O que aconteceu, né? Compra de veículos, venda de mercadorias. Então, tudo que vai influenciar todas as operações que vão alterar a conta caixa. E daí aqui começa a ter uma novidade para vocês, né? Nós temos a coluna débito e a coluna crédito, que nada mais é, no caso da conta caixa, que seria as entradas e as saídas. Então, por exemplo, aqui, na conta caixa, digamos que eu tenho 1º de janeiro, venda de mercadorias. Venda de mercadorias, entrada ou saída? Entrada. Isso, está entrando essa receita no meu caixa. Então, eu vou registrar o valor dessa entrada na coluna débito, tá? Aqui nessa coluna, ela só diz que é para escrever se é débito ou crédito. Aqui eu vou colocar o D, débito. E aqui nessa coluna eu faço o saldo. Aí digamos que no outro dia, dia 3 de janeiro, eu tenho aqui um pagamento de quê? Pagamento de água e esgoto. O pagamento de água e esgoto é uma entrada ou uma saída?
Saída. Então, eu vou registrar nesta coluna aqui do crédito, vou marcar aqui o C de crédito, e aqui eu vou fazer, então, o saldo, né? Aquela entrada menos a saída vai dar o meu saldo ali. Então, o livro razão é esse registro, só para vocês terem uma visualização do que vocês realmente estão fazendo, né? Então, como que funciona essas contas, né? Então, essas contas, elas são movimentadas por meio de débitos e créditos nelas lançadas. Então, isso ocorre da seguinte maneira. O contabilista cria nos registros contábeis um gráfico em T, em forma de T, para controlar cada elemento patrimonial ou de resultado. Claro que isso aqui ele está falando para nós aqui que vamos fazer esses registros de forma didática, né? Porque na empresa, o contabilista mesmo, ele não vai criar gráficos em forma de T, ele vai fazer os registros todos informatizados, né, no computador, no software do computador. Mas nós, para treinarmos, nós vamos utilizar esses gráficos em forma de T, que é uma forma mais didática, né, para a gente visualizar. Cada gráfico desses, ele vai ser identificado, né, na nossa contabilidade pelo nome do elemento, né, o componente do patrimônio, ou representativo de despesa ou de receita. Então, na verdade, ele vai ter o nome da conta, né? Então, vai ser conta caixa, conta móveis e utensílios, conta aluguéis passivos, etc. Então, o que é esse gráfico em forma de T? Então, esse gráfico em forma de T nós vamos utilizar assim, ó, nas nossas atividades. O que vai ser esse gráfico? Nada mais é do que uma parte do nosso razão. Então, por isso que a gente chama ele de razonete, tá? Porque a gente vai pegar essas informações todas, para não ter que fazer todas essas colunas aqui, né, para cada conta, a gente vai pegar só essas colunas aqui, do débito e do crédito. E vamos fazer a movimentação, tá? Então, para simplificar, será utilizada uma representação gráfica de conta bastante simples, denominada conta em T, ou razonete em T, porque ele está saindo do meu livro Razão, né? Ou simplesmente razonete. Então, a forma gráfica é a seguinte, é esse T aqui. De um lado, nós vamos ter, do lado esquerdo, né, a coluna do débito e do lado direito, a coluna do crédito. E em cima, a gente escreve o título da conta. Por exemplo, conta caixa. Então, aqui, olha só um exemplo para vocês, né, de uma movimentação da conta caixa. Então, aqui eu coloquei várias entradas, né, várias saídas. Aí eu faço um total, eu totalizo aqui, total do débito, totalizo aqui, total do crédito e vou apurar o saldo. Como que eu faço o saldo? Eu faço débito menos crédito, né? Ah, deu 150, 600 menos 450. Qual que é a coluna que tem o maior valor? A coluna do débito ou do crédito? Do débito. Então, o saldo, ele vai vir deste lado aqui e nós vamos chamar ele de saldo devedor, porque ficou maior no lado débito. Se fosse o inverso e o lado maior fosse o lado do crédito, o nome do saldo seria saldo credor, certo? Entendido até aqui, pessoal? Sim. Até ia perguntar por que saldo devedor, pensava que era devendo, mas não é. Ah, muito bem. Isso aí é uma confusão que vai começar na cabeça de vocês agora. Porque saldo devedor não tem nada a ver com a empresa estar devendo, tá? O saldo devedor é só porque é a coluna do débito que está maior. Então, por isso que eu quero ir com bastante calma nesta parte, para vocês conseguirem entender bem direitinho. Bom,
Continuamos aqui no nosso exemplo da conta caixa. Observem que do lado esquerdo, vocês estão registrando as entradas. Do lado direito, estão registrando as saídas, né? As diminuições. E aqui os aumentos, tá? E daí nós vamos para a natureza das contas. Por quê? Porque isso aqui não vale para todas as contas. Eu estou falando isso aqui no caso da conta caixa, tá? Então, assim, dependendo da conta que eu tiver, vai funcionar de uma forma. Então, natureza das contas. Observem que o lado esquerdo é o lado do débito, né? E o lado direito é o lado do crédito. No balanço patrimonial, eu tenho o ativo no lado esquerdo e o passivo no lado direito, tá? Então, vamos dizer que todas as contas que estão do lado esquerdo, elas são de natureza devedora. Todas as contas que estão do lado direito são de natureza credora. Todas as contas do lado esquerdo, lá do meu ativo, elas são positivas. Todas as contas do meu passivo, do lado direito, elas são negativas. Certo até aqui? Certo. Vamos agora para a novidade. Agora, nós vamos falar das despesas e das receitas. O que acontece com as despesas e com as receitas? Acontece que aqui se inverte a situação, porque as contas positivas, elas estão do lado direito e as contas negativas, ou seja, as despesas, estão do lado esquerdo, tá? E neste caso, mas assim, a natureza devedora, ela vai continuar sendo do lado esquerdo e a natureza credora vai continuar sendo do lado direito, certo? Daí Não. começou a complicar? Sim. Vamos com calma, então. Vamos lá. Tem que ficar bem claro isso aqui. A natureza das contas, né, é apenas uma definição contábil, tá? Não tem, assim, muita razão de ser. Mas se convencionou que fosse dessa forma. Para quê? Para que quando chegasse na hora dos cálculos, o sistema informatizado entendesse isso e pudesse calcular e fechar os valores certinho, sem possibilidade de fraude ou sem possibilidade de erros, tá? O que acontece? Para isso dar certo, eu preciso definir que todas as contas do meu ativo e as minhas contas de despesas, elas vão ter natureza devedora. E todas as contas do passivo e receitas, elas vão ter natureza credora. Então, observem que eu tenho as contas patrimoniais, uma definição de positivo e negativo. Nas contas de resultado, essa definição ela se inverte. Tá? Alguma dúvida em relação desses termos novos, de receitas, de despesas, natureza devedora e natureza credora? Na verdade, receita é tudo que entra. Isso. Seria assim? Isso. Tem que botar na cabeça assim, que daí é mais fácil. Assim, e despesa é tudo que tá saindo. É a mesma coisa do ativo. O ativo é tudo que entra. Isso. E o passivo é tudo que tu tem que pagar. E débito e crédito. Isso. Mas é que daí tu fica. Tu começa pra ser melhor pra entrar na cabeça. Senão é muita. Senão não dá. É bem isso. Mas, prof, por que é trocado, então, o de lugar? Não é mais fácil botar a receita embaixo do ativo? Qual é a dificuldade? Certo, sabe o quê? A minha prova é real. Senão não vai dar certo a minha prova real. Então aqui eu preciso inverter. Tá? É só para confundir a cabeça.
É só por causa do tratado de matemática que o Frei Luca Pacioli fez lá na Itália em 1800 e pouco. Tá? Na hora de rever o tratado. Temos que ver como. Vamos atualizar isso aí, professor. Eu acho que ele tá errado. Não, tá muito antigo isso aí. Mas dá certo, se funciona até hoje, né? Não tem por que mudar o que tá funcionando, né? Como é que é o time que tá ganhando não se mexe, né? E hoje não é um bom dia para falar de time, né? Foi tudo mal ontem. Bom, vamos lá. Então, isso aqui é bem isso mesmo, né? Vocês podem estar se surpreendendo agora, mas isso é uma simples definição, não tem muito o que entender. É para gravar mesmo, tá? Então, aqui, geralmente, eu sugiro que faça os esquemas, né? Que são coisas que a gente precisa ter anotadinho, assim, no cantinho do nosso caderno, no cantinho do nosso material, para a gente não se perder. Prof, mas na prática vai usar essa relação trocada em algum momento? Sim, o tempo inteiro. Ah, tá. Só que assim, ó, o legal é que isso vai ser tão automático depois que vocês nem vão se lembrar, nem vão se dar conta que tem que estar fazendo essa relação, tá? Isso aí vai se tornar, faz parte da linguagem. Isso aí vai ficar automático na cabeça de vocês depois. É bem interessante. Natureza das contas, né? Então, isso eu vou continuar falando aqui, ó. Então, essas contas aqui do lado esquerdo, elas são de natureza devedora, e essas aqui do lado direito são de natureza credora. Portanto, nos meios contábeis, a frase debitar determinada importância em uma conta significa o quê? Significa que a referida importância deve ser registrada no gráfico em T da respectiva conta do lado esquerdo, que é o lado do débito, tá? Então, quando eu disser para vocês, debita tanto na conta tal. Então, o que é para fazer? É para registrar um valor no lado esquerdo, lá do gráfico T da conta que eu disser. E da mesma forma, a frase creditar determinada importância em uma conta significa que a referida importância deverá ser registrada no gráfico em T da referida conta no lado direito, que é o lado do crédito, certo? Resumindo, então, vamos resumir. Aqui nós temos as contas patrimoniais, né? Que são elementos positivos. Então, tem o ativo, né? Bens mais direitos, conta de natureza devedora. E temos as contas de resultado, aqui as despesas, que são elementos negativos, mas também são contas de natureza devedora. Para gravar isso aqui, eu sempre faço um esqueminha, né? Que é o D de despesa com D de devedor. Só para não esquecer, né? Daí depois o resto patrimonial faz mais sentido, né? Mas as contas de resultado eu fazia esse esquema para não esquecer. No lado do direito, lá no passivo, nós temos as obrigações, um elemento negativo. O patrimônio líquido, que pode ser positivo ou negativo, né? E vão ser contas de natureza credora. E lá nas contas de resultado, nós vamos ter as receitas, que é positivo, mas também é de natureza credora. E daí lá eu puxava o Rzinho aqui de receita para ajudar a formar o CRE de credora, né? E daí eu fazia esse esqueminha assim. Não vou dizer que é cola, tá? Eu fazia o esqueminha para estudar para a prova, não era para colar na prova. E daí vamos continuar com o nosso resuminho. Então, as contas de natureza devedora, quando eu debitar, então D com D, elas vão aumentar. Quando eu creditar, então D com C, elas vão diminuir. As contas de natureza credora vai ser o inverso, né? Quando eu debitar as contas de natureza credora, elas vão diminuir. Quando eu creditar as contas de natureza credora, elas vão aumentar,
né? Então, é como se fosse aqui a regra de sinal. Então, as contas de natureza devedora, elas aumentam com débitos e diminuem com créditos, porque aqui inverte o sinal, né? E aqui as de natureza credora, elas aumentam com crédito e diminuem com débito. Então, também, quando é sinal diferente, ela diminui. Quando o sinal é igual, soma e conserva o sinal. Lembram dessa regra? Sim. Sim. Acho que deu uma travadinha, né? Bom, vamos lá então. O que nós temos agora? Para nos ajudar nesses registros contábeis, nós vamos ter o auxílio do plano de contas. Então, o plano de contas é um conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplina as tarefas do setor de contabilidade, objetivando, então, a uniformização dos registros contábeis. As contas no plano de contas são divididas em 2 grandes grupos, né? As contas patrimoniais e contas de resultado. Então, o plano de contas, ele vai ajudar o setor da contabilidade a fazer o planejamento das contas, tá? O que vai compor esse plano de contas? Que plano vem de planejamento. Então, esse plano vai ser composto por um elenco das contas, por um manual de contas e por modelos de demonstrações contábeis padronizadas, certo? O que é esse elenco de contas? Bom, agora vai vir a lista de contas para ajudar vocês a contabilizar. Então, agora vocês não precisam mais estar gravando, porque vai aumentar o volume de contas que nós vamos trabalhar, né? Então, para vocês não precisarem ficar gravando o que é débito, o que é crédito, vocês podem consultar o elenco das contas. Digamos que vamos ter a conta, vamos ver uma conta aqui interessante. A conta fundo de comércio. O que é fundo de comércio? É um bem imaterial que está lá no meu ativo, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó. Fundo de comércio está no meu ativo. Observem que as contas patrimoniais, elas ainda vão se dividir, né? Entre o ativo, ele se divide em ativo circulante e ativo não circulante. O circulante é aquilo que vence a curto prazo e o não circulante é longo prazo. Da mesma forma, o passivo vai se dividir em passivo circulante, que é o curto prazo, e o passivo não circulante, que é o longo prazo, e patrimônio líquido, tá? Então, aqui vocês vão ver que cada grupo está composto por várias contas, que a gente vai começar a trabalhar. Depois, né, ainda podemos falar aqui que a ordem dessas contas lá do ativo, elas estão por ordem de grau de liquidez. O que é um grau de liquidez? As contas que têm maior liquidez, elas vêm primeiro, né? E as que têm menor liquidez são por último. O que é liquidez? Liquidez é a possibilidade que eu tenho de transformar uma conta em dinheiro, em valor disponível. Então, o caixa, ele já é dinheiro, então ele já está totalmente disponível para a empresa. Ela pode simplesmente pegar o dinheiro do caixa e gastar. Bancos conta movimento. O dinheiro que eu tenho na conta corrente também, ele está disponível no momento. Porém, eu preciso ir lá no banco e sacar esse dinheiro, passar para o caixa e depois gastar, né? Ou emitir um cheque. Então, ele já tem uma demora um pouquinho maior, quase nada, mas um pouquinho maior. Então, ele já vai em segundo. Depois, em terceiro, nós vamos ter clientes, né? Que são aqueles direitos que eu tenho a receber dos meus clientes. Por que eles vão em terceiro? Porque eles não pagaram ainda. Então, eles precisam primeiro pagar, para depois ir para o caixa ou para o banco, para depois a empresa gastar.
Então, isso aqui se chama ordem de liquidez, né? Então, por exemplo, aqui vocês vão ver que tem estoques de mercadorias. Então, eu preciso primeiro vender esse estoque, para daí virar clientes, para depois virar caixa. Então, por isso que ele vai mais para baixo, tá? E no ativo não circulante, né, que é o longo prazo, eu vou ter aquelas duplicatas a receber que vão demorar mais, né, para entrar no meu caixa, né, que o prazo é maior. E vou ter aqueles imóveis, os outros bens, né, computadores, instalações, móveis, utensílios, que a empresa não pretende se desfazer, ela não pretende vender esses bens. Então, a tendência deles é ficar mais na empresa, né? Antigamente se chamava de bens permanentes, né? O ativo permanente, porque é o que tem a tendência de permanecer na empresa. Então, o grau de liquidez desse aqui é menor, né? A empresa não tem intenção de vender. Lá no meu passivo, o que ocorre? Da mesma forma, eu vou ter essa ordem, né? Vou ordenar por grau de exigibilidade, ou seja, o que está sendo exigido primeiro, mais rápido, vai vir primeiro, né? Então, digamos aqui, os fornecedores geralmente têm uma exigibilidade maior, porque se eu não pagar os fornecedores, eu não posso comprar mais mercadorias. Então, a prioridade, né, são pagamento para fornecedores. Depois vem duplicatas a pagar, promissórias a pagar, as contribuições previdenciárias, FGTS, salários, impostos e taxas a recolher, tá? Tudo a curto prazo. No longo prazo, aí eu posso ter essas mesmas contas, porém que elas têm um prazo maior para pagamento. E por último, daí eu vou pagar quem, né? Os meus sócios, que eles nem não pretendem sair da empresa a princípio, né? E os meus lucros, que eu também não pretendo dispor esses lucros, né? De forma rápida, eu pretendo que isso seja reinvestido na empresa. Então, a exigibilidade deles é menor. Certo? Dúvidas aqui? Vamos seguir então. Bom, aqui nós temos também exemplo de contas sintéticas e analíticas, né? O que é uma conta sintética? As contas sintéticas são aquelas contas que estão fazendo uma síntese. Então, são esses subtítulos aqui, tá? Porque eu posso puxar um relatório, eu quero saber tudo que eu tenho do meu ativo circulante. Eu vou digitar esse código aqui e vou puxar toda a movimentação do ativo circulante. Então, a conta sintética, ela faz uma síntese do que eu tenho num determinado grupo, tá? Então, aqui, todas essas que estão em negrito, elas são contas sintéticas. As contas analíticas são aquelas contas que possibilitam fazer uma análise profunda. E são as contas que permitem lançamentos. Então, eu só vou fazer lançamentos a débito ou a crédito nas contas analíticas, tá? As contas sintéticas, elas são apenas para a geração de relatórios. Aí nós vamos para as contas de resultado. Observe, então, que nós vamos ter as despesas, né, e as receitas. As despesas operacionais, né, e as receitas operacionais. E temos ainda algumas contas, um grupo de contas aqui, que é a apuração do resultado. Essas contas aqui também são agrupadas em contas sintéticas e contas analíticas. Da mesma forma, as contas sintéticas são as que estão em negrito e só servem para a geração de relatórios, e as contas analíticas são as que permitem os lançamentos a débito ou a crédito, certo?
E daí nós continuamos, então, no nosso manual de plano de contas. E isso aqui é que vai ajudar vocês. O elenco, ele já ajuda, né? Porque ele vai ter uma relação das contas para vocês poderem utilizar. Mas o plano de contas, ele vai dizer direitinho para vocês qual é o código de cada conta, qual é o nome da conta, qual é a função da conta, o funcionamento, a natureza, se ela é devedora, se ela é credora, né? Se o funcionamento é se ela, para aumentar, ela tem que debitar, se para diminuir, ela tem que creditar, ou vice-versa. Então, aqui que a gente vai ter todo o manual de como fazer o lançamento. E ainda exemplos de lançamentos apropriados para o registro de operações raras. Então, observem que, na prática, a gente não sai fazendo o lançamento de qualquer forma. A gente tem um manual, né, desse planejamento das minhas contas que foi realizado. E também não precisa se preocupar em ficar decorando muita coisa, vai estar tudo no manual, ok? Mas as contas mais usuais a gente acaba gravando. Então, por exemplo, lá no meu manual, o que vai ter? O código numérico da conta. O código numérico da conta caixa é esse número grandão aqui. 1.1.1.1.01.1.001, tá? O nome da conta. A conta caixa, esse aqui é o nome da conta. A função. A conta caixa serve para controlar o fluxo de entradas e saídas dos bens numerários em poder da empresa, normalmente compostos por dinheiro e cheques. O funcionamento da conta caixa. Ela é debitada pelas entradas de dinheiro ou cheques no caixa e creditada pelas saídas de dinheiro ou cheques do caixa. A natureza do saldo é de conta de natureza devedora. Por quê? Porque está saindo, porque ela está aparecendo lá no meu ativo, né? Caixa devedora porque está no ativo. Ok? Voltando para o código da conta, então, nós temos, né? O que é um código da conta? Esse código é esse numerozão que nós temos. E no slide anterior, nós vimos aqui da conta caixa, né? Esse número enorme aqui, ó. Mas esse número enorme, ele tem um porquê de existir. Então, ele é um conjunto de algarismos utilizado para identificar cada uma das contas que compõem o plano de contas de uma entidade. Observem que esses números, eles vão ter uma finalidade, né? Então, cada um desses dígitos, ele vai representar algo. Então, observe aqui, ó, que se pegar bem à esquerda, nós temos o primeiro dígito, né? Depois, nós vamos ter o segundo dígito, tá? Porque aqui, se vocês, é como se fosse após a vírgula, os zeros após a vírgula, né? Então, observe que eu só tenho um algarismo aqui, porque os outros são 0, 0, 0, 0, tá? Então, subentende-se que esse aqui é o primeiro dígito, né? Esse aqui tem um dígito, 2 dígitos, né? Aqui está o segundo. Aqui eu tenho 3, né? Então, primeiro, segundo e terceiro dígitos. Aqui eu tenho 5, né? Então, cada vez que aparece um número aqui, é um dígito, ó. 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Aqui eu tenho 9. E aqui eu tenho 9. Aí aqui eu volto a ter 6 novamente. Aqui eu volto a ter 5. Aqui volto a ter 6. E aqui volto a ter 9, tá? Então, primeira coisa a saber é que, na verdade, todos têm 9, né? O que não aparece aqui são zeros, tá? Então, os zeros à direita ali, eles são omitidos, tá? É o contrário dos zeros à esquerda, né? Que, na verdade, a gente omite os zeros à esquerda, mas nesse caso aqui, nós vamos omitir os zeros à direita. O primeiro dígito, ele representa o grupo a que pertence a conta.
Então, se o primeiro dígito for 1, o grupo é do ativo. Se o primeiro dígito for 2, é o grupo do passivo. Se o primeiro dígito for 3, é o grupo das despesas. Se for 4, é o grupo das receitas, tá? Então, observe que o primeiro dígito ele vai representar o grupo a que pertence cada conta. O segundo dígito, ele é reservado, né, também a um subgrupo, né, ao que cada conta pertence. Então, observe que quando eu falar em 1.1, eu estou falando de ativo circulante. Se eu falar de 1.2, é ativo não circulante. O passivo circulante vai ser 2.1 e o não circulante 2.2, certo? O terceiro dígito é reservado para o próximo subgrupo. Então, dentro do meu ativo circulante, eu posso ter outros subgrupos. Por exemplo, o subgrupo das disponibilidades, né? Aquilo que já está disponível. O que eu tenho dentro do grupo das disponibilidades? Eu tenho o caixa geral, né? Aqui nesse exemplo ele dividiu o caixa da matriz e o caixa da filial. E tenho ainda um fundo fixo de caixa, tenho caixa da fábrica, né? Então aqui ó, eu tenho vários caixas, né? Tenho ainda a conta bancária da matriz, né? A matriz tem conta em vários bancos, aí ela dividiu ainda mais o banco europeu, né? Então cada conta de cada banco vai ter uma conta separada. Por que isso? Porque tanta separação assim? Tudo para ficar mais fácil de emitir os relatórios contábeis, tá? Quarto e quinto dígito são reservados, então, o quarto e o quinto dígito para a conta principal, né? Então, aqui, ó, quarto e o quinto dígito, eu já estou falando de caixa geral, né? Sexto dígito reservado para a subconta, que representa cada um dos estabelecimentos que compõem a entidade. Então, cada um dos estabelecimentos. Então, vou ter aqui, nesse caso, a matriz, né? Qual a outra conta que eu tenho aqui, ó? Número 2, fábrica. Então, um estabelecimento matriz, o outro estabelecimento é a filial fábrica, tá? Depois, sétimo a nono dígitos são reservados para desdobramento da subconta ou da conta principal. Então, aqui são desdobramentos da conta principal, que é a conta matriz, tá? Professora, preciso saber disso para fazer contabilidade? Não necessariamente. Isso aqui é só questão de organização, tá? Vai precisar saber disso para emitir um relatório contábil, mas isso vai ser mais útil lá na disciplina de prática contábil que vocês vão ter no próximo semestre. Na nossa disciplina, nós não vamos ver isso, certo? Então, não se preocupem tanto com isso neste momento. Aqui na nossa disciplina vai ser mais a título de curiosidade, certo? Prof? Sim. Esses códigos são padrões para qualquer relatório que for emitir, são esses? Sim, na maior parte das vezes, sim. Né? Nós temos assim a padronização que o número 1 é o ativo e o número 2 é o passivo, né? Mas assim, se uma empresa precisar de outro plano de contas, de uma outra determinação, ela pode mudar isso. Isso sempre vai, assim, planejamento da empresa. Claro que ela não pode mudar tanto, porque nós precisamos de uma estrutura mínima das demonstrações contábeis para poder comparar uma demonstração contábil com outra. Então, uma empresa, né, no momento que eu comparo uma empresa com outra empresa, elas têm que ter os mesmos grandes grupos, né? Então, essas contas menores, vocês vão ver que elas serão diferentes, tá? Mas esses grandes grupos aqui, eles vão ser iguais, certo? Então, nós vamos ver agora o grau da conta, né? Então, esse aqui, ela tem, é uma subdivisão do balanço patrimonial, né?
que é o ativo. O outro seria o passivo. Então, vocês vão ver que as contas elas vão ter diversos graus. O ativo circulante é um dos grupos em que se divide o ativo, né? Então, o ativo ele se divide em ativo circulante, ativo não circulante. Então, ativo grupo, ativo circulante é grupo também. Disponibilidades. Disponibilidades agora sim é um subgrupo de contas que se subdivide o ativo circulante, né? Que o ativo circulante vai se dividir ainda em disponibilidades, clientes e estoques, né? Entre outros. Ali, caixa geral. Aí aqui nós vamos ter sim a conta principal ou conta de primeiro grau. Então, observem que a conta principal agora ela vai ser chamada de conta de primeiro grau. A conta secundária ou de segundo grau. E a conta de terceiro grau. Então, aqui, observem que eu vou ter a partir do quarto dígito, quarto e quinto dígito, a conta de primeiro grau. O sexto dígito, a conta de segundo grau. E do sétimo ao nono dígito, a conta de terceiro grau, tá? Até aqui eu tenho subgrupos, né? E aqui grupo. Ativo é grupo, ativo circulante é grupo, disponibilidade subgrupo e depois começam as contas de grau, certo? Ou seja, essas aqui é que eu vou chamar de conta, né? Até então eu estou chamando de grupo e subgrupo. A partir daqui eu começo a chamar de contas. Então, recapitulando, hoje nós vimos o que é o conceito de conta, a classificação das contas, né? Então, a conta é o título que se dá aos elementos dos componentes patrimoniais e dos componentes de resultado. As contas se classificam em contas patrimoniais e contas de resultado. Tem como função informar, né, a informação ou segmentar a informação dos relatórios contábeis. Então, imaginem sempre que eu tenho lá o meu extrato bancário, é como se fosse uma conta patrimonial, né? Então, eu vou também, da mesma forma, ter um extrato de cada conta, só que na contabilidade nós chamamos esse extrato de razão, de livro razão, certo? O funcionamento das contas, como é que vai funcionar essa contabilização das contas? Vai funcionar por meio de débitos e créditos, né? E daí a gente vai para as noções de débito e crédito. O que tem essas noções de débito e crédito? Eu vou ter que saber, então, como que funciona. E para saber disso vai depender da natureza das minhas contas, se as minhas contas são de natureza devedora ou de natureza credora. Para nos auxiliar nessa função toda, nós temos lá o plano de contas. O plano de contas é formado pelo elenco de contas, manual e modelos de demonstrações, né? Então, todo esse plano de contas, ele vai nos dar suporte para nós termos todas essas definições das contas, né? E saber como elas vão funcionar. E por fim, então, e mais a título de curiosidade, então, eu trouxe para vocês o código e o grau das contas, que vocês vão utilizar mais lá na disciplina de prática contábil, que será ofertada no próximo semestre. Ok?